Muito bem, bom dia a todos. Uma de 10 minutos de tolerância, são 10 horas e 40 minutos. Vamos falar mais uma vez sobre o nosso querido handball. Ou seja, hoje vamos falar sobre o sistema técnico-tático do handball. O intuito é que as crianças e adolescentes possam aprender o esporte vivenciando de forma simplificada, com menos participantes, para que talvez seja mais intensa, evitando que uns participem mais do que outros e outros somente assistam. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que toda vez que a gente for trabalhar o sistema técnico e tático dos nossos alunos nas escolinhas esportivas, tanto o pessoal bacharel, ou seja, nos seus clubes, nas suas escolinhas esportivas, quanto o licenciado na escola, a gente tem que entender o seguinte, que a metodologia que vamos utilizar, ou seja, a sequência metodológica, tanto técnico quanto tático, quando a gente fala técnico, é toda a questão dos sistemas de deslocamento, de coordenação motora, de velocidade, de lateralidade, de acuidade visual. Quando a gente fala de tático, ou seja, é como a equipe vai se comportar no sistema de treinamento, no que a troca de passes vai ter uma eficácia maior para a realização do gol. Então, a técnica é o gesto específico do handball. E a tática é como eu vou me comportar no campo, eu e minha equipe, para a gente melhor chegar na situação de jogo e de gol também. Então, a gente tem que entender que a gente tem que, em alguns momentos, diminuir o número de jogadores inicialmente, para dar mais oportunidade para os alunos toquem na bola, para que dê maior volume de passe, que receba maior volume de passe, que se desloque com mais tranquilidade. A gente pode também criar também, colocar um big handball, ou seja, colocar um maior número de alunos para que eles também percebam quando tem um congestionamento em um certo setor de ataque ou na defesa propriamente dito. Então, atacar em bloco, defender em bloco, então, tudo isso é importante, tanto na escola, como aspecto de treinamento técnico e tático, como também nas escolinhas esportivas, para o pessoal do bacharelado. O que queremos é que o esporte que ensinamos seja mais que um jogo com movimentos pré-determinados, ou seja, apenas o jogo pelo jogo, a repetição pela repetição. Pretendemos desenvolver uma pedagogia de ensino de esporte na iniciação esportiva, que valorize a autonomia do aluno, o processo de ensino-aprendizagem, como é que ele vai entender aquele jogo, como é que ele vai ter a visão sistêmica daquele jogo, ou seja, o aspecto cognitivo dele, a formação da sua inteligência tática, ou seja, através da sua visão sistêmica, ou seja, como ele vai se posicionar melhor junto ao companheiro que está com a bola ou sem a bola para tentar fazer gol. E, sem sombra de dúvida, falar das questões éticas e cidadãs que estão presentes no esporte de hoje, ou seja, o fair play. Eu quero dizer para vocês que não é só o jogo pelo jogo, é o jogo como formação do cidadão. Então, valores éticos, de responsabilidade, de comprometimento, de respeito, de solidariedade, de cooperação, é que ele tenha uma inteligência, ou seja, ele tenha uma visão de jogo, ele consiga jogar sem a bola, ou seja, ele se coloque em posicionamentos da quadra, onde facilita a receber o passe, onde facilita ele filtrar no ataque, onde facilita o arremesso dele para o gol, é que valoriza a autonomia dele, entender que ele é parte integrante, ou seja, por mais que tenha que socializar essa bola com o time dele, mas ele também pode ter jogadas individuais, ou seja, que valoriza esse processo de ensino-aprendizagem. Então, tudo isso é conseguido no aspecto técnico e tático. Então, quando ele vai treinando a técnica, ou seja, a empunhadura da bola, os tipos de passes, né, o deslocamento, coordenação motora fina e grossa, o saltar, o rolar, o posicionamento de recepção desse passe. Então, tudo isso tem que ser muito bem treinado tecnicamente, porque senão ele perde a posse de bola, ele erra passe, ele não consegue fazer uma recepção adequadamente. E também que ele jogue em conjunto, ou seja, que ele já tenha comportamentos de equipe entre eles que resultem em uma grande possibilidade de jogada e que resultem também em uma grande possibilidade de gol. Então, a tática é a estratégia, como eu vou chegar mais rapidamente ao gol. Então, alguns cuidados que devem ser observados. Primeiro, com a segurança dos praticantes. Cuidado, né? Você vai dar aula naquela quadra, na escola,
onde tem areia, onde tem pequenos buracos, onde tem exposição excessiva do sol, ou vou dar aula naquela escolinha, naquele local que eu aluguei, ou seja, não tem um ambiente adequado, a luz é fraca, não tem iluminação adequada, não tem uma circulação de ar adequada. Então, segurança é fundamental. Adequar o aprendizado técnico ao nível e aos objetivos dos praticantes. Então, atletas mais novos, ou seja, sub-15, sub-13, sub-11, sub-9, sub-7, ou seja, muito mais ludicidade, muito mais as brincadeiras com alguns movimentos técnicos do esporte do que a questão técnica. Então, eles vão aprender brincando. Para os grupos mais avançados, aí sim, que participam de competições, que aí já tem mais um trabalho de intensidade, que a gente falou na aula passada sobre o aspecto da intensidade, leve, moderada e intensa. Ou seja, se participa da competição, eu coloco mais uma intensidade maior. E aí eu tenho um trabalho técnico e tático também mais forte, porque eles vão participar de competições, que é o último processo. Primeiro inclusão, depois afetivo, lembram disso? Então, inclusão, afetivo, cognitivo, psicopedagógico, né, o aspecto psicomotor, e por fim a competição. Então, se ele já participou da competição, ele já passou por todas as fases, então ele está preparado para isso. Ele está amadurecido psicologicamente e emocionalmente para isso. Então, o seu desenvolvimento técnico será condizente com essas atividades. Então, vai ter maior participação de técnica e da tática do que da ludicidade. De maneira análoga, geral, deve-se agir em relação ao aprendizado das estratégias e as táticas, sem esquecer de 2 pontos importantes. Ou seja, o aluno tem que experimentar o tempo todo situações reais de jogada, experimentar o tempo todo um treinamento com a bola, inclusive até o aquecimento tem que ser com a bola, o alongamento pode ser com a bola. Então, o tempo todo, quanto mais ele tiver o contato com essa bola na mão, maior a experimentação dele. Ou seja, tem alguns momentos também da parte teórica, ou seja, eu vou discutir a teoria da técnica e da tática com eles, para que eles entendam virtualmente qual é a lógica daquela jogada, né? Qual o mecanismo que cada um vai se comportar em uma situação real de jogo, em uma situação específica da quadra, para que aquela tática, aquela estratégia culmine no arremesso no gol. Então, eu tenho que discutir isso teoricamente também, para que eles compreendam essa leitura, que eles façam essa leitura do jogo, sem estar propriamente dito, jogando. Tá certo? E é isso que nós vamos ver agora. Vamos ver um videozinho agora aqui, que vai mostrar bem esse aprendizado técnico e tático das equipes. Só um minutinho. Meu computador está espelhado com vocês. Então, vou abrir aqui a minha internet, que você pode ver no YouTube. Aqui, handball, tá vendo? Então, eu vou tirar aqui o áudio daqui do coisa, que senão vai atrapalhar. Olha, não posso deixar o áudio. Não tem nenhuma voz, não. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Entender aí um pouquinho essa estratégia técnica e tática do handball. Tá vendo? É um trabalho de ataque, um jogo só. Esse jogo de defesa, trabalho em bloco, tá vendo? Trabalho
defesa, de esteja recurso alto ou recurso baixo. Termina esse trabalho, sobre o chão, você pode checar. Claro para todo mundo, deixa eu botar aqui o slide, fica claro para todo mundo que, ou seja, quando eu adequo o aprendizado de técnicas e de táticas ao nível do praticante, isso é o mais importante. Então, isso não quer dizer que naquele treinamento ali, que é uma equipe de competição, amadora, mas é uma competição, não tenha aspecto lúdico. Lógico que tem um trabalho lúdico também, mas, ou seja, um maior quantitativo da questão técnica e da questão tática. Bem, e aqui tem algumas propostas, vamos discutir cada proposta dessa. Como deveriam ser as aulas? Como deveriam, não como serão. É apenas sugestões. Ou seja, o aprendizado técnico não deve excluir o prazer da atividade, como eu falei para vocês. Ou seja, quanto menor for a faixa etária, maior a quantidade da ludicidade, maior a inserção do aspecto lúdico na atividade.
Agora, mesmo as equipes competitivas, vai ter um momento também do lúdico também. 2. Compatibilize o aprendizado técnico com o nível do grupo praticante, sem deixar que a preocupação com a melhora do desempenho possibilite ou dificulte os outros objetivos dessa política. Ou seja, no treinamento, é como eu falei, como está aqui dizendo, ou seja, outros objetivos dessa política. Ou seja, não é só ser campeão que é o objetivo do treinamento técnico e tático de uma equipe de handebol, tanto nas escolas esportivas do bacharel, quanto na escola para os licenciados. Ou seja, eu tenho que entender que eu vou formar um cidadão, um ser humano de bem. Isso que é o maior objetivo da política, do esporte. Mas também eu vou colocando a técnica e aumentando essa quantidade de técnica e de tática de jogo de acordo com o amadurecimento psicológico e emocional desses meus alunos. 3. Dê conhecimentos táticos para permitir uma melhor compreensão da atividade que se pratica ou se assiste. Ou seja, o que é a tática? A tática é a estratégia, é como a equipe vai se comportar através de jogadas previamente estabelecidas, treinadas, para chegar mais rapidamente ao gol. 4. Dê espaço, como couber, para uma experimentação tática. O que é a experimentação tática? É vivenciar vários tipos de jogadas. Então, a equipe não é campeã apenas treinando uma jogada tática. Então, tem um repertório tático bem amplo. Desenvolva, através do lúdico, os fundamentos inerentes à disciplina, com a intenção de despertar a consciência corporal mais apurada. Ou seja, o lúdico é importante, porque o lúdico ele vai tirar o estresse do rendimento, do código esportivo. Então, ele vai tirar o estresse da competição, ele vai tirar o estresse do rendimento, ele vai tirar o estresse do recorde. Então, o lúdico serve para você ter uma válvula de escape e não ter um estresse psicológico e emocional muito grande com o esporte competitivo. 6. Demonstre conhecimento do valor educacional orientado pela educação física, visando desenvolver o processo psicomotor do educando. Lembrando que o handball é apenas uma ferramenta metodológica. Ou seja, a questão macro é a educação física, que visa, sim, desenvolver o aspecto psicomotor. Não só o aspecto psicomotor, que seja o aspecto psicomotor. Ou seja, a coordenação motora, força, velocidade, potência, resistência. Você viu? Não é só isso. Então, ele desenvolve tudo. Desenvolve a questão intrapessoal, interpessoal, desenvolve questões espaciais, questões linguístico, matemático. Então, enfim, desenvolve todas as inteligências. Não é só a questão psicomotora. 7. Desenvolva a capacidade de conhecer, observar, praticar, interpretar e analisar, ou seja, ter uma visão sistêmica de forma globalizadora os fundamentos do esporte para desenvolver a ludicidade, criatividade e sociabilidade. Então, assim, sempre no final da aula tem que ter um coletivo, o jogo propriamente dito. Porque ali onde vai ter a imprevisibilidade das jogadas. Ou seja, ali que vai ter o aspecto criativo da criança. Ali que onde vai sociabilizar. Então, muito importante esse tópico. E, por fim, desenvolva a psicomotricidade individual interrelacionada com as faculdades vocais, visuais, sensoriais e emocionais, com a intenção de desenvolver o ritmo e a coordenação motora. Ou seja, eu vou estar tudo interligado. Ou seja, a forma analítica de trabalhar e a forma global de trabalhar o esporte, ela é muito importante. Ou seja, analítica, ou seja, da parte para o todo, e global do todo para as partes. Então, é muito importante o trabalho técnico, é muito importante o trabalho tático, mas também é muito importante o trabalho físico. Então, e o trabalho psicológico e emocional. Então, tudo tem que estar associado. Questão técnica, questão tática, questão física, questão psicológica, questão emocional. Agora vamos falar um pouquinho do treinamento esportivo. Ou seja, o pessoal que vai trabalhar com equipes competitivas. Então, o treinamento esportivo tem seus alicerces fundamentados na cultura grega, ou seja, na Grécia, o corpo de treinadores compunha-se de quê? Naquela época, ou seja, já existia um treinamento esportivo, principalmente nas arenas de lutas. Então, tinham 3 tipos de treinadores, que eram o pedotrigo, o xistarca e o agonistarca. O pedotrigo é aquele cara que só fazia um treinamento aeróbio. Na época ele não tinha consciência disso, mas entendia o que fazer corridas, caminhadas, trotes,
era importante para o condicionamento físico daquele atleta grego. O Starka é aquele cara que tinha uma preparação basicamente de sobrecarga, trabalho anaeróbio. Então tinha trabalhos com fardos de farelos, com pedras, para aumentar a sua força, a sua potência. E a Starka é aquele treinador que tinha a questão técnica, a questão tática, a estratégia da luta, né? Ou seja, como empunhar aquela espada, ou seja, como golpear o adversário com força. Então, já existia já um direcionamento para os treinamentos, tanto aeróbicos, quanto anaeróbio, e quanto também técnico e tático. Então, a planificação desportiva helênica estava consubstanciada numa preparação geral desse atleta, compreendendo o misto de corridas, que era o pedotribo, né, as marchas, os jogos, as lutas, as danças, e uma preparação específica, que era o X-Starka, onde os atletas trabalhavam com resistência adicional e sobrecargas. E também tinha um Starka que trabalhava com a questão tática e técnica, utilizando o saco de areia, pesos, fardos e pedras como forma de halteres. Bem, só como ainda questão histórica, falando sobre o treinamento esportivo, a Índia foi o berço das artes marciais. Então, os indianos começaram com essa questão das artes marciais, porque eles viviam basicamente da pesca, né, da colheita, ou seja, da questão da sua agricultura familiar e de seus animais, de seus rebanhos. E eles precisavam proteger os seus rebanhos, seus alimentos e principalmente seus materiais religiosos, seus pergaminhos, através de lutas corporais. Como eles não tinham armas de fogo à base de pólvora, então eles tinham basicamente que desenvolver lutas corporais, ou no máximo com materiais contundentes, como varas, como lanças, o máximo desse tipo. E aí vinha naquela época a filosofia do budismo, né? Ou seja, mensam e corporeção, mensam e corpo são. O que isso quer dizer? Ou seja, que naquela época a relevância era muito grande, a questão de uma preparação física. E aí, nos períodos históricos de 776 a.C. até 394 d.C., vinha a questão do cristianismo, ou seja, no qual, em primeiro plano, agora não é mais o corpo, não é mais a mente, e sim Deus, a espiritualidade. E aí relega a segundo plano a questão física, e aí em primeiro plano a questão espiritual. E aí eu trago para vocês duas definições, uma do Dicionário de Ciência do Esporte de 1992 e outra de Bompa de 1983, sobre o que é o treinamento esportivo. Vamos ver primeiro o que fala o que é o treinamento esportivo no Dicionário de Ciência do Esporte de 1992. É uma ação sistematizada de treinamento, implica na existência de um plano em que se define igualmente os objetivos parciais, os conteúdos e os métodos de treinamento, cuja realização deve desenvolver mediante controle dos mesmos. Então, uma ação sistemática, né, programada, organizada, detalhada, ou seja, em um plano que se define igualmente os objetivos parciais, qual o objetivo, né, qual seria os meus ciclos, microciclo, mesociclo, macrociclo de treinamento, os conteúdos que eu vou utilizar, os meus métodos de treinamento, quais serão eles, né, qual é o trabalho aeróbico, o trabalho anaeróbico, lático, cujo a realização de todas essas técnicas do treinamento esportivo deve desenvolver mediante controle dos mesmos, ou seja, tudo tem que ter um controle, ou seja, uma sistematização e esse controle dentro de questões empíricas, científicas, lógicas, de resultados matemáticos. Já a segunda definição de Bompa, de 1983, é o seguinte: treinamento esportivo é uma atividade esportiva sistemática, como está dizendo o dicionário do Ciência do Esporte, de longa duração, então de pequenos ciclos, que é o micro, ciclos mais longos, é o mesociclo, e ciclos anuais, que é o macrociclo, de longa duração, graduada de forma progressiva, a nível individual, como eu falei para vocês, micro, meso e mesociclo, cujo objetivo é preparar as funções humanas, que é o quê? Questão aeróbica, questão anaeróbica, alática e lática, as questões psicológicas, né, o nível de estresse psicológico causado por essa alta intensidade no treinamento, fisiológicas, quando ele fala fisiológicas, ele fala questão muscular, óssea, articular,
ligamentar e emocionais para poder superar as tarefas mais exigentes. A vida de um atleta de alto nível não é uma vida fácil. Então, são tarefas diárias extremamente fortes, robustas, exigentes. Então, o treinamento desportivo pode ser dividido em 5 períodos. Vamos imaginar que eu pego um grande atleta do handebol que está vindo para o meu clube. Eu sou o técnico. Então, quando ele chega no meu clube, transferido de um outro clube que que vendeu esse atleta para o meu clube, ele vai passar pelo primeiro período, que é o de pré-preparação. O que é preparação? São exames laboratoriais. Como é que está o sistema cardiocirculatório, como é que está o sistema cardíaco, como é que está o sistema cerebral, como é que está a estrutura óssea, a perda de massa óssea, como é que está a questão muscular, a perda de massa muscular, a sarcopenia, como é que está a força, como é que está a potência, como é que está a impulsão. Então, vou fazer uma lista de verificações laboratoriais para ver se esse atleta está em perfeito estado de saúde. Está tudo ok, é assinado o contrato, ele já passa para o meu clube. No meu clube vai ter o segundo período, de preparação. Que é preparação? Eles vão começar aos pouquinhos, de acordo com os testes de ácido lático, os testes laboratoriais para ver o nível de condicionamento dele, as respostas fisiológicas, e ele vai começar já o trabalho específico, né? Ou individual ou coletivo, depende do condicionamento físico dele. Então, trabalho tanto na quadra, ou seja, aeróbio, ou na academia, correr ou esteira, ou bicicleta, ou nadando, depende da situação dele. E trabalho também anaeróbico, de musculação. Tá? E trabalho também, e aí depois, com o passar do tempo, um trabalho de potência. Depois ele passa para o terceiro período específico, ou seja, já começa a treinar junto com o time. Então ele começa a treinar junto com o time, com a questão técnica, questão tática, porque ele já está fisicamente, psicologicamente, emocionalmente preparado para a atividade mais intensa. O quarto período é o período de pré-competições. São pequenas competições que acontecem durante o ano. Então é chamado no micro e no mesociclo, e vai ter pequenas competições. São essas pequenas competições. É o interestadual, é o de clubes, as competições específicas, classificatórias, ou seja, deixando aquela competição mais importante, que é o Mundial, que é as Olimpíadas, para o último momento, porque é nesse momento, ou seja, a competição mais importante é que ele vai ter que ter no ápice esportivo dele. Seria esse ápice esportivo do seu melhor condição físico, técnico, tático, psicológico, emocional. Ele tem que estar perfeito, mas ele está no limite máximo de estresse. Depois dessa competição, ele precisa ter uma volta calma. Então, eu vou desacelerar cerca de 40% do volume de treinamento para que ele tenha uma volta calma e uma desaceleração, porque senão esse nível de estresse é tão alto que ele pode ter algum tipo de lesão, ou muscular, ou óssea, ou articular, ou ligamentar, ou ter mesmo questões psicológicas e emocionais de estresse. Então, isso é muito importante. E o quinto e último período é o período de transição. É isso que eu acabei de falar. Esse período de transição é quando eu termino a competição principal. Então, eu venho pequenas competições no macrociclo, no microciclo, competições mais importantes no mesociclo, e as principais competições mundiais e Olimpíadas como as últimas competições. Que ali vai ter o ápice máximo do condicionamento físico dele. Depois daquilo ali, ele entra no período de transição. Então, eu tiro 40% do volume do treinamento em média, para que ele não tenha o risco de lesões. Muito bem. Então, vamos voltar aqui, vou fechar aqui esse slide. Vou voltar aqui para a nossa participação. Tá certo? Então, como não há nenhuma pergunta, então, nesse momento, vou parar a gravação e declarar encerrado a nossa aula de hoje. Então, a todos, bom final de semana, um grande abraço. Até a próxima sexta-feira.